Pessoal, partindo para a segunda etapa aí dessa live incrível, maravilhosa, com o juiz Fábio Pacheco, Daiane, Flávia, Petrúcio, Pedro, sejam bem-vindos mais uma vez, trabalhista, magistrabalista na veia, Raquel Eis, Fran Leão, Jefferson, obrigado pela audiência, Audrey, obrigado pela audiência mais uma vez, Paulo, minha esposa, Marta, Vinícius, Kaká, vamos lá, aguardando o querido Fábio, Érica, Vinícius, sejam bem-vindos, Cíntia mais uma vez, Nairon mais uma vez, vamos lá meu caro, aqui já mandou a solicitação, aprovei aqui, aguardando a conexão, Anthony, Bernardo, Fernanda, sejam bem-vindos. Voltamos? Opa, voltamos, vamos lá. Só para passar rapidamente também, antes da gente adentrar essa questão da judicatura em si, ô Fábio, você falou muito da prova oral. E da primeira fase, o que você tem de dica aí que você utilizou nesse concurso nacional, que realmente teve uma diferença nessa prova, teve muitas questões ali de direito internacional, também de direito constitucional que pegaram pesado ali nessa parte da primeira fase. O que você teve aí para passar, para ir para outra etapa, né? O que te facilitou? Pronto. Assim, ó, primeira coisa, primeira fase, o estudo da primeira fase, no meu ponto de vista, ele ocorre eminentemente por questões, né? Treinar muito simulado, muitas questões, e eu vejo às vezes como um equívoco muita gente boa, muito. Pô, os caras falam isso, eu começo a rir. Muita gente boa, estudando muita doutrina pesada para a primeira fase. Para mim, isso é um equívoco. Cara, pessoal, o que eu lia de primeira fase, assim, que era um pouco mais aprofundado, era um resumo. Era um esquematizado, assim, que o pessoal brinca, né? Que começou a existir há menos tempo, enfim. Mas, assim, não vale a pena se debruçar muito sobre doutrina. A não ser, do meu ponto de vista, sobre duas matérias que tem que saber um pouco mais de profundidade, que é de direito constitucional e de direito internacional. Até porque direito constitucional que está na Constituição, a letra da Constituição é muito fácil, é fácil todo mundo memorizar, decorar, então eles não têm pedido muito isso. E direito internacional nem tem muito o que fazer assim, porque são tantos diplomas normativos, desde Declaração Universal dos Direitos Sim, Humanos ao sim. PIDESC, a Mercosul, enfim, isso daí eu tive que estudar um pouco mais. Mas no restante, é muita repetição e muita questão, e até porque elas, em uma determinada época, em um determinado momento, elas se repetiam. Né? O examinador ele é criativo, mas até a criatividade tem seu limite. Então, assim, eu acho que Perfeito. o estudo de primeira fase é na repetição, é simulado, e eu gostava, cada louco com a sua loucura, né? Cada maluco com a sua mania. Eu gostava de fazer simulados pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês, de primeira fase e nas outras fases também, enclausurado num quarto como se fosse realizar prova, ou numa sala de Perfeito. estudos. Me trancava, cronometrava e fazia. Só saía de lá quando terminava. Isso é bom, de vez em quando, para sentir o termômetro do estudo, para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. E você sabe que esse concurso também, nacional, ele acrescentou algumas matérias, né? Direito constitucional do trabalho, que não tinha, direitos humanos, né? Já na primeira fase ali. E foi bem interessante porque trouxe também uma dinâmica do MPT para a magistratura do trabalho. Talvez o seu estudo ali para o MPT tenha facilitado até Isso. nessa primeira fase, né? Aquela questão também Exatamente. de momento, né? E Fábio, e na segunda fase, você teve alguma dificuldade? O que você utilizou assim como estratégia para poder lograr êxito? Assim, na segunda fase, eu não sou uma pessoa muito prolixa no que eu vou falar. Eu falo bem
curto e grosso, assim, eu sou bem direto no modo de me expressar. E escrevendo é na mesma coisa. E eu acho que é por isso que eu tinha dificuldade no MPT, porque assim, o MPT na segunda fase, para quem não sabe, não tem limitação de linhas. Rapaz, eu vi os caras escrevendo 3 páginas para uma resposta, eu disse, não, pessoal, o pessoal está botando receita de bolo, não pode ser verdade. Mas o pessoal era conteúdo e letra grande, tudo isso faz diferença, minha letra é bem pequenininha. E na magistratura, na prova de 2017, havia limitação das respostas em 30 linhas. Então, assim, para quem é mais conciso e conseguia botar todas as ideias em 30 linhas, que é o meu caso, foi excelente. Foi uma prova que foi feita para mim. Eu brinco, né? E assim, tudo que eu escrevia, eu botava parênteses, artigo tal, não sei, lei tal. Eu acho que isso fez a diferença. Até o Vinícius Rezende mencionou que ele tem um excelente curso também de segunda fase, né? Parece que a FCC fez assim com tiques. Né? Ó, escreveu esse artigo, tique, pontuou. Não escreveu aquilo, um xizinho. Sim, e assim sim. ela foi corrigindo a segunda fase. E eu acho que na segunda fase, a minha nota, a média era 6, eu tirei 6,23. Foi assim, eu passei ali, mas passei. Deixa eu fazer uma observação do concurso nacional, que é o seguinte. A gente pouco se preocupa com as provas de títulos. Né? A prova de título, às vezes, ela fica relegada, assim. Pessoal, o importante é passar, o título não importa. Bem, o título vai ser extremamente importante, primeiro, na antiguidade, na classificação do concurso. E isso vai fazer uma diferença na carreira gigantesca. E eu sempre tive uma produção intelectual razoável. Sempre tive muitos artigos. Eu já mencionei, eu tinha muita aprovação em concurso de analista. Sim. Eu tenho 2 livros, eu tenho pós-graduação, tempo de advocacia, eu tenho bastante coisa, bem legal. Então, eu sempre tive certeza, esse concurso eu preciso passar com a nota mínima. Porque quando eu chegar no título, eu vou subir. E foi isso que aconteceu. As minhas notas não foram muito boas, e com a prova de títulos eu subi umas 40 posições, se não mais. Mesmo assim, era para eu ter subido mais, tchê. Eu fiquei muito indignado. O que aconteceu nessa prova? Era assim, ó. Eu tinha, por exemplo, eu tenho, 10 artigos publicados em revistas, tá? Aí o artigo tu pontua 0,5. Pensei, 10 artigos, 5 pontos. Teve uma limitação na prova dos títulos. Uma tremenda injustiça. Eu tinha 2 livros, cada livro, era 3 pontos. Já estou com 6. Rapaz, não. 3 pontos só. Se fosse MPT, eu somaria tudo. Né? O MPT, o máximo de pontos é 100 pontos e cada coisinha tu vai somando um pouquinho. Na magistratura eram 10 pontos, mas só podia somar um título por vez. Sim. Eu tinha bastante titulação, me ajudou, mas eu pensei que eu ia pular 100 posições. Eu pulei 40. Entendeu? Já ajudou bastante. E prova disso é a Renata, né? A Renata, ela com mestrado e doutorado, eu acho que ela pulou mais de 100 posições, não é? Ela pulou bastante, ficou em São Paulo, né? Sim, e o interessante, como a gente está num período assim de transição da questão dos concursos regionais, do concurso nacional, sem expectativa concreta para um próximo concurso, talvez seja uma estratégia para se utilizar esse engendramento aí na academia, fazer, por exemplo, um mestrado, quem sabe, que além do conhecimento que você vai obter com aquilo, você pode utilizar numa prova de título e que nem o Fábio falou, isso pode te acrescentar bastante, alavancar e te deixar lá na frente em termos de antiguidade. E isso aconteceu com a Renata e agora com você, que você falou, mas não tanto do jeito que você queria. Né? Não tanto, exato. Mas deixa eu te contar, nessa prova do concurso nacional tinha uma linha dos títulos que falava assim, ó, ser aprovado em concurso de procurador público. Rapaz, meus amigos que não passaram no concurso, no ano seguinte, fizeram uns 10 concursos de procurador municipal, esses facinho de passar. Aí colocou. Rapaz, tudo. Assim, ó, eles estão com 10 aprovações em prefeitura agora. Quando chegar outro concurso, eles vão estar com pontuação já bom, e publicaram artigo na LTR e tal, bem legal. E uma coisa estrutural que eu acho que a gente tem pouco ainda no Brasil é produção
acadêmica, apesar da gente entender que tenha muito, mas sem qualidade. Mas o que eu falo que a gente tem pouco é o seguinte, que isso não é estimulado lá na graduação. Eu não sei quanto a você, eu não fiz nenhum artigo científico durante a graduação. Eu só fiz a minha monografia e acabou. Eu também. Então, pois é, isso é um absurdo. Se você quer passar uma qualidade no ensino jurídico, o mínimo que você tem que exigir, isso na minha opinião, para mudar um pouco essa sistemática do que tem acontecido, era exigir um artigo científico por ano. Ninguém vai morrer por fazer um artigo científico Cara, por ano. um Né? por semestre. Isso, No mínimo, um um por por semestre. semestre. Não, mas você poderia colocar um por ano. Vamos falar, não, dá preguiça demais, vamos deixar um por ano. Aí você terminaria com 5 artigos durante a sua graduação. Olha só, então você poderia utilizar isso futuramente para a prova de título e também para o networking, né? Com artigo científico também você expande os seus contatos. Isso é muito interessante. E aí o Fábio utilizou, como eu utilizei também. Eu tinha uns 4 artigos científicos, eu utilizei em pontuação, mas não acrescentou muito não. E puxando um pouquinho para outra etapa, ô Fábio, e na prova de sentença? Foi complicado para você, porque você tinha experiência como, você já teve experiência como assistente, né? E depois como assistente do segundo grau, que foi a última, né? E aí, Uhum. como é que foi essa prova de sentença? Assim, a prova de sentença, ela é mais chata de treinar, porque ela é demorada demais, né? Tu vai fazer um simulado de prova de sentença, são 4 ou 5 horas fazendo prova, e é cansativo. E às vezes tem muitas preliminares, assim, é chato. É chato de fazer simulado de prova de sentença. E aqui vem um outro problema, que é muito amiga, que é assistente de juiz, que daí faz a prova do concurso como se fosse a sentença que ele faz no trabalho. Também é um Sim. equívoco, né? Porque Uhum. assim, a sentença do concurso, ela é quase uma sentença ideal. E isso não significa que seja a melhor sentença, nem a mais justa, né? Uhum. Porque assim, a gente vai fazer uma sentença no dia a dia, a gente põe as coisas um pouco mais rápido, né? Porque a gente já sabe que está com tudo na cabeça. Mas a prova de sentença, tu tem que mostrar que tu sabe fazer sentença, né? Não basta entregar a prestação jurisdicional, é fazer a sentença mesmo. Então, assim, ela é mais detalhada, botar entre parênteses os artiguinhos, né, fazer uma forma bonitinha. Isso eu tive bastante dificuldade. E principalmente porque eu não tinha paciência de treinar tanto. Né? Tanto é que foi minha nota mais baixa. Pessoal, eu tirei na prova de sentença 6,02 ou 6,03. Cara, assim, ó, era para eu ter rodado, né, passar, mas depois que eu me dei conta. Muito colega, até entre os que Sim. ficaram entre os 20 primeiros, tiraram 6. 6 cravados, assim, muita gente tirou 6, 6,01, 6,02. Então eu pensei, pô, 6,03 eu tô muito grandão. Tô Sim. sobrando 0,3. Muita gente boa foi reprovada aí na Ah, prova de sentença. assim, é um pouco de sorte também, assim, porque eu não sei o que faz o cara tirar 6 e 6,03. Não tem nem muita lógica isso, assim, é quase uma fórmula matemática. Quiseram me passar, só pode, né? E tantos outros que tiraram 6 cravados. Não, mas que legal. Então, o Fábio também falou da questão da prova oral na live anterior. E passando aqui para essa segunda etapa da live, ô Fábio, vamos falar de atuação, da sua experiência aí na atuação jurisdicional. Mas antes eu vou fazer um parênteses aí. Antes que eu me esqueça, mando um abraço para o desembargador Vicente Malheiros, que realmente eu Mano, admiro ele bastante. Até porque foi um dos examinadores da minha prova oral e eu tive uma simpatia muito grande. Ele veio aqui também numa palestra que ele deu, a gente tirou foto, conversou bastante. É um querido para mim. E passando um pouquinho disso, cara, eu, assim, essa vivência que eu estou tendo aqui na região norte, nesses 5 anos e meio, trouxe gratas surpresas, sabe? Eu nem me imaginava atuando no interior de Rondônia. Você falou que eu sou goiano realmente, eu nunca saí de Goiânia.
Então, até eu passei com 30, até os 30 anos, a minha vivência era Goiânia, cara. Era só Goiânia ali. E olha que é uma Não, capital interiorana, né? Pirinópolis e Caldas Novas também, que eu conheço. Exatamente. Aí, nem Pirinópolis, a minha esposa está aqui, no máximo Caldas Novas. Então, assim, minha experiência era ali, aquele eixo de Goiânia, Brasília, né? Brasília eu morei um tempo. Mas a vivência também era o TRT 18. Eu sempre tinha por mim que eu gostaria de ter outra experiência fora lá da jurisdição de Goiás, justamente para abrir os horizontes, né? E de Quis, né? fato, Quis, aconteceu. Não, tem que cuidar com quem te exatamente, quer, pessoal. exatamente. E assim, e de fato foi uma grata surpresa. Eu acho que tinha uns advogados aqui de Ji-Paraná, que é uma cidade bem legal de atuar. Os advogados são sensacionais, a secretaria é espetacular e tive vários casos emblemáticos lá em Paraná. Rolim de Moura, que foi a minha primeira localidade que eu fiquei como juiz auxiliar, também eu fui muito bem tratado. O interior aqui de Rondônia é bem diferente da capital. É uma tradição mais sulista. Não é à toa que é Ji-Paraná, que puxa aqui, é muito o pessoal de Curitiba, do Paraná, do sul aí, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é diferente da capital. E a capital também eu gosto bastante, mas no interior foi muito marcante para mim. E a primeira cidade que eu atuei foi Machadinho do Oeste, que é uma cidadezinha bem pequenininha no interior ali da Amazônia Ocidental, que a gente está aqui, e perto de uma reserva ambiental, né? E assim, tem muita coisa assim para você explorar, tanto em estudo quanto vivência. E isso foi muito, muito salutar para mim, para minha vivência, sabe? Eu cresci muito como pessoa aqui e gosto bastante aqui da minha atuação e do que me tornei. Acredito que eu tenha me tornado uma pessoa melhor. Mas, assim, a vivência foi legal, sabe? Eu nunca me imaginei fazendo audiência no interior da Amazônia. Igual eu te falei, a minha sistemática era ali, era TRT 18, naquele quadrado ali, né? Que a gente chama carinhosamente de roça, né? O roça, mas assim, eu sou goiano, eu posso falar disso. Mas era o meu estado e onde eu vivi dos meus 30 anos. A minha percepção era de um cidadão goiano. Aí quando eu vim para cá, peguei essas percepções, a realidade, foi uma vivência, uma escola tremenda. Eu vejo isso essa vivência que você está tendo atualmente no TRT8 da itinerância. Você teve uns relatos bem interessantes, né? E vários, né? Se você puder compartilhar esses relatos, que foi bem legal. E você foi o último a ser nomeado no TRT8. Eu acredito, então, que as lapadas aí das itinerâncias sobrou tudo para você, né? E, e realmente, e não é fácil. Itinerante são localidades assim que não tem a vara do trabalho, mais isoladas, e você vai com todo aparato. O pessoal, se você pensa que o pessoal é humilde, você triplica, é bem mais humilde do que você imagina, né? E eu acho que é o lado social cru, né, da Justiça do Trabalho, que é o serviço de itinerância, que você está tendo essa baita de uma experiência, né? E para quem não conhece, o Fábio, né, vocês já devem ter visto o perfil aí, é o Estatística Trabalhista. Ele tem os relatos da itinerância dele, está até gravado lá nos stories, né, itinerância, né, e assim, fica a indicação. Mas se você puder compartilhar, Fábio, fica à vontade. Pronto. Assim, tal qual o Wagson, eu não sou de Goiânia, mas eu era de Porto Alegre, já tinha tido a experiência de morar em Santa Catarina e em Minas Gerais, e no interior do Rio Grande do Sul. Para quem não é da região norte do país, a região norte ela é traçada por inúmeras peculiaridades. Sim. A maioria delas positivas, né? Sim. Mas algumas negativas. As pessoas são extremamente carinhosas, afáveis, gentis, a comida, a gastronomia é muito boa, mas por outro lado, é uma região extremamente carente de recursos públicos. Eu estava até analisando esses tempos as transferências voluntárias que a União Federal faz para os estados e para os municípios do norte, elas são menores, financeiramente menores, né? Isso acarreta também, gera mais pobreza,
gera aquele ciclo da pobreza, porque as crianças são obrigadas a sair da escola, a trabalhar cedo, tem muito serviço rural, muita exploração. Os políticos, não como um todo, óbvio, né? Mas os políticos são bem complicados, mais complicados que os políticos, entre aspas, usuais. Então a população é bem carente. Tal qual o Wagson falou também, ó, colega, Porto Velho morando em Osório. Tá passando frio hoje, hein, Carla? Porque tá frio lá em Osório. E aqui, ó, só um parênteses, aqui dá 25, 28 graus, tá frio, viu, em Porto Velho. Nossa senhora, eu tô de regata, 25 graus. Bem, como tu bem falou, eu fui o último candidato nomeado do concurso, da primeira leva de nomeados. Foram 148 primeiros nomeados, né? Eu era o 148, e depois o CS já está tendo mais 3 colegas, mas não vamos falar disso não, para não ficar triste. Bem, então, desses 148, eu fui o último, e fui o último que entrei no TRT-8. No TRT-8 tem uma comarca que ela é reconhecidamente aquela de mais difícil acesso, que é uma comarca que ela está localizada na exata divisa do Pará com o Amapá. Engloba a cidade de Laranjal do Jari, que é no Amapá, e o distrito de Monte Dourado, que é um distrito do município de Almeirim, no Pará. Para eu chegar nesse lugar, só existe 2 jeitos. Ou eu saio de Belém de monomotor, não é bimotor, é monomotor, ou seja, se um motor falhar, eu caio na selva. Né? Porque o bimotor, se um falhar, tu consegue, tu vai até algum lugar pousar. Nesse não tem chance. Eu andei 3 vezes nessa jossa. 3 vezes. E cara, é muito caro, é R$1.200 o trecho. Tu pode cair e ser comido por um jacaré a qualquer momento, morrer em cima de uma árvore. Tá? E a outra maneira de tu chegar lá é via Macapá. Então tu pega um avião até Macapá, e daí em Macapá, eles têm lá na região o que eles chamam de pirata. Pirata é um transportador autônomo, um Uber, tá? Mas não é Uber, né? É um transportador autônomo, é um cara que tem uma caminhonete e resolve transportar as pessoas. É assim, tem seguro? Óbvio que não. Os caras andam devagar? Muito menos. Então a estrada é asfaltada, é segura. É tudo de terra, areia, sabe? Então assim, tem buraco? Nossa! A bunda, dá calo na bunda, tu não tem noção. A viagem é muito difícil. Então, assim, mas eu prefiro isso, dar calo na bunda, do que pegar o avião que eu posso cair e morrer, né? Então, para eu chegar lá, eu vou de avião até Macapá, e daí são de Macapá até o lugar, a média é de 5 a 7 horas de estrada de chão, sem sinal de celular e sem sinal de internet, pessoal. É assim. Eu já vi no caminho macaco, onça, todos os pássaros possíveis e imagináveis, entendeu? Índio não tem índio nessa região, né? A Érica está falando ali, a Érica é uma das minhas assistentes. Não tem mais esse avião, a Érica já acabou, tinha um avião de 30 lugares. Agora é de 6 lugares só. E uma vez eu viajei sozinho, o piloto, o copiloto e eu. Cara, no meio da viagem o copiloto começou a dormir. Ela tirou o fone e fez assim, E eu gritando, acorda aí, acorda aí. Cara, e o mais engraçado, a primeira vez que eu fui, estava bem nublado, meio chovendo. Cara, assim, eu fui apavorado. Estava meio chovendo, nublado. E assim, eles sabem mais ou menos onde fica a pista, porque não tem uma iluminação, não tem esses equipamentos modernos, né? E daí o avião veio vindo e eu vi que ele estava olhando assim, cara, olhando pela janela do avião, procurando a pista. E eu vi a pista do meu lado, né? Tinha um clarão e eu vi. Cara, e eu gritando. A pista está aqui embaixo, por favor, a pista, a pista. Os caras passaram longe e foram dar uma volta. Cara, assim, é uma experiência muito legal, tá? O trajeto, a logística é difícil. Mas assim, me concentrando ainda no título da live. Magistratura, vocação, e eu vou acrescentar, tá, Wagson? E sensibilidade. Eu acho que isso faz a diferença. O Edmilson é o diretor da vara, não esqueça da catraia. Você sabe o que é catraia, Wagson? Não Tá, eu também não sabia. É assim, a gente chega em Laranjal, Macapá, capital do Amapá, a gente chega em Laranjal do Jari, essas 5, 6 horas aí de estrada de chão.
E a gente chega, tem um rio, o Rio Jari, e a gente precisa atravessar. Aí é uns barquinhos fininhos, assim, bem compridinho, que é a tal da catraia. Aí é R$ 1, 1,25 para tu atravessar o rio, o Jari, para chegar do outro lado. Deixa eu lembrar uma coisa. Eu não sei quais de vocês gostam de Globo Repórter. Sabe aquele programa que dá na sexta-feira na Globo? Esses tempos passou um Globo Repórter. Vê se vocês lembram. Joga aí, procura no Globoplay, em algum lugar no YouTube. As árvores gigantes da Amazônia. Vocês lembram disso? Umas árvores, cara, assim, ó, de 40 andares. Era em Laranjal do Jari. Eles estavam hospedados no hotel que eu estava hospedado. Não, isso não é mérito, tá, Wagner? Mas eles estavam hospedados, a equipe da Globo, no mesmo hotel que eu estava, assim, cara. Enfim, te entrevistou? É bem legal. Só voltava te entrevistado. Não. Pois então, mas depois de todo esse contexto, pessoal, é um cara lá de Porto Alegre, né? Assim, ó, eu posso dizer que eu já fui do Chuí, que é lá no sul do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, até quase o Oiapoque, né, que é 600 quilômetros acima de Macapá, mas eu nunca fui no Oiapoque, não. Tá. Depois desse contexto, entramos na vara do tem trabalho. Um posto, né? Eu acho que tem um posto avançado, não tem? Não, rapaz, é uma vara grande. É, né? É vara. Atualmente a gente tem 2 juízes, o titular e o substituto. Rapaz, é muita ação lá. Assim, ó, aí chegando lá, uma realidade econômica, social extremamente distintas da minha, que me ajudaram muito, que nem tu falou, a melhorar como ser humano. Né? A gente se desprende de inúmeras amarras, de inúmeros conceitos pré-concebidos, e se dá conta mesmo que o Brasil não é a classe média, a classe alta de Goiânia, de Porto Alegre, de bairro nobre de São Paulo, que teve trabalho análogo à de escrava, a Dona Neide, né, esse é o nome da senhora. Mas é uma realidade extremamente diferente, em que a média salarial é um salário mínimo. É difícil achar pessoas. É difícil. Ganhar 2, 3 salários mínimos é extremamente difícil. Eu ainda vou fazer uma pesquisa salarial das ações que ingressam na vara com o tempo, para mostrar que a realidade lá é baixa. Mas, assim, isso me ajudou bastante. E uns casos emblemáticos que eu quero falar antes de entrar na itinerância, Wagner, são 2. O primeiro deles é assim, eu não sei como é que os juízes, como é que tu costuma fazer, os colegas também. Eu gosto de ler todos os processos da pauta um dia antes e faço um micro resumo do processo para saber o que vai acontecer no dia seguinte. Tá? Aí comecei a fazer o resumo de um processo. Aí passei, não, porque ele foi mordido por um crocodilo. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui, não tem como o cara ser mordido por um crocodilo. Cara, e comecei a ler. Tá. Começou, aí, no dia seguinte começou a audiência, e eu fui perguntar então para o reclamante, mas me diz o que aconteceu, né? Foi um acidente, o senhor caiu? Ele, não caí, doutor. Eu sei, como assim não caiu? O que aconteceu? Não, lá ele é um trabalhador rural, e ele fazia corte de árvore. Então, acho que ele estava caminhando ou com facão ou com uma motosserra pequenininha. Aí ele ficava nas áreas rurais, nos campos, cortando árvore, depois uma máquina lá e recolhia. Eu sei que para passar de um campo para outro, ele tinha que atravessar, eu não sei como é que se chama aí no norte, aí no 14, aí em Rondônia ou no Goiás, uma pinguela, que assim... Pinguela mesmo. Tipo pinguela. É um riozinho, assim, que não tinha não era uma ponte, era uma madeira velha ali. E ele foi atravessar, e estava meio velha, caiu com o pé na água. Cara, e quando ele caiu com o pé na água, veio um crocodilo e mordeu o joelho do homem. Tu acredita nisso? Aí ele pegou com um facão, com a motosserra, deu na cara do bicho, assim, conseguiu se desvencilhar e saiu meio se arrastando, assim. Mas eu nunca tinha visto um trabalhador mordido por um crocodilo no meio do trabalho. Aí na audiência eu não tive dúvida, o cara estava de calça jeans, né? Eu disse, mas levanta essa calça aí, eu quero ver teu joelho. Aí ele levantou, rapaz, toquei no joelho dele, era o Robocop todinho, só as plaquetas, tadinho do bicho. Nossa, Deus. Né? Só as plaquetas, assim, coitado, cara, meu. E outra coisa que me chamou a atenção também foi lá tem uma empresa muito grande, né, uma multinacional muito grande na região, que é responsável por cerca de 90% a 95% dos processos na vara. Eu não fiz essa estatística ainda.
E muitos trabalhadores, quando ela atrasa salário, não paga o vale alimentação, coisa assim em dia, eles fazem greve. E para fazer greve, eles fecham uma estrada que dá acesso à fábrica dessa multinacional. E assim, são umas 10 empresas terceirizadas e empregados próprios dessa empresa, que se a estrada está fechada, não adianta cortar madeira que não vai para a fábrica e não produz celulose. Né? Então, um dia apareceu 2 advogados da empresa esbaforidos na vara, assim, era 8 da manhã. Quando eu vi uns ônibus parados, eu já sabia que tinha problema na cidade, né? Aí, 8 da manhã, recente, eu chegar na vara, doutor, o pessoal parou, o movimento parou tudo, a gente não consegue fazer nada, a gente está tentando propor, eles não aceitam. Cara, e foi isso. Assim, tá, só um pouquinho então. Eu estava com uma pauta curta, acho que eram 6, 7 processos, terminei a pauta pelas 10, 10 e meia da manhã, e falei assim, tá, vamos lá. Cara, chamei o oficial de justiça, uma das minhas assistentes e o secretário de audiências para ir lá ver o que estava acontecendo. Fui de toga. Olha só, pessoal, vocês não estão entendendo. Lá no Pará, onde eu moro, 30 graus é à noite, pessoal. 30 graus é fresquinho. Chega a 36, 30. A média é 37 graus, assim. Pô, vocês não têm noção, é quente demais. Sabe aquele negócio, tu toma banho e já está suando? É assim, né? Tu te seca, eu já seco o suor junto. Enfim. E é úmido, né? Bastante úmido, né? Quente e úmido demais. É muito mesmo. Botei a toga, fui no carro lá e cheguei de toga. Calor, pensa no calor, 37, suando aqui, ó. Só de estar ao vivo eu estava suando, né? 37 graus suando, os caras me viram, assim, desci de toga. Eu disse, ó, cara, tudo foi um pouco teatral, eu quero que vocês entendam também, né? A representatividade da toga. Aí eu cheguei, olhei para os trabalhadores, assim, não eram muitos, eram todos uns 25, 30 no máximo. Assim, vocês são tão gente boa que eu não vou falar como juiz, eu vou falar como amigo de vocês. Teatro, né? Aí tirei a toga, agora sentei com os caras. Sentei com os caras embaixo de uma árvore lá e conversando. Conseguimos, com a liderança do movimento, fazer uma audiência de última hora, assim, de surpresa, né? As advogadas da empresa aceitou e nós, conversando, conseguimos resolver. Eu acho que o impasse era de um vale-refeição que estava atrasado, enfim, alguma coisa assim, e resolvemos. Ou seja, no norte do país, graças a essa experiência, eu me despi da toga, que eu acho que isso é o mais importante. Né? É emblemático, mas é importante. Sim. Tu tira a toga, e isso representa muita magistratura. É aquela pessoa, aquele cidadão que tem bom senso. Né? O Carlos Eduardo, que é um colega meu, que é bem novo, mas ele é muito responsável, ele fala assim, cara, o juiz é um cara que tem que ser bom senso, só não pode ser um sem noção, né? Não dá para ser um sem noção, assim. Aí deu tudo certo. Sim. Agora, posso entrar isso está no Instagram, né? Isso está no Instagram seu, né? Tem uma postagem a respeito disso, tem foto lá. Quem tiver interesse, assim, foi quando mais ou menos? Assim, só para o pessoal, às vezes, olhar no... pessoal, no ano passado, né? Olha tudo e curte tudo, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser preguiçosos agora, são 10h30 da noite, né? Já tá... Mas assim, não, parabéns, falando... viu, cara? Não, mas isso é um relato que é legal você até fazer esse registro, porque é uma situação totalmente diferente. E não é usual a gente ver isso, né? Eu tive um relato também, mas não fui eu, foi um colega. Ele ficava ali, eu acho que era, rapaz, não sei se era Boca do Acre, ou Santa Rosa do Purus. É o extremo oeste ali do Brasil, passou Rio Branco, aí tem umas cidadezinhas bem pequenas, eu acho que o último município é Santa Rosa do Purus. Ele estava numa itinerante lá, e quando, você já sabe, quando está nessas itinerantes, ele me deu esse relato, e o pessoal pensa que o juiz do trabalho é o juiz de tudo, né? É o que vai resolver tudo, não só a questão trabalhista. Então aí chegava para ele, briga doméstica, né? Desentendimento com irmãos, dias de fato, né? Violência, e separação de bens e essas coisas. E num caso lá, o policial levou o casal, né? O marido tinha batido na mulher e não tinha nenhuma autoridade naquele momento para impor algum tipo de medida restritiva. Aí o policial chegou e falou, doutor, não tem jeito de resolver a situação. Ele falou, meu amigo, minha jurisdição é outra, área trabalhista e tal. Mas aí o policial ficou meio sem graça e falou, não, quer saber? Chama lá que eu vou tentar resolver isso. Aí ele foi
ele fez toda a ata, registrou, e aí colocou as medidas restritivas, né? Aí deu um sabão lá no sujeito, ó, você não vai poder bater na sua esposa, medida restritiva e tal, senão você vai ser preso aqui, você está diante de uma autoridade pública. Aí lá no finalzinho, aí depois em letras número 6 tal, remedos para a autoridade competente. Mas assim, só que ele exerceu o papel dele. Muitas das vezes você não está imbuído daquela jurisdição, mas naquela localidade, naquele momento, não tem nenhum outro representante do Estado que possa fazer isso. E é um relato bem interessante que ele coloca isso quando ele dá aula, ele é professor aqui, e que até na Inamate eu escutei essa história. E você trouxe uma que a gente nem sabe encaixar se isso é uma inspeção, se é... Cara, não é nada. Não tem classificação, mas resolveu o litígio, né? Você fez de uma forma rápida e ali você se despiu ali da toga. Foi bem legal, cara. Ele trouxe empatia, né, para o jurisdicionado. Confiou mais na sua prestação. Isso. Né? É verdade. A colega Natália Wagner perguntou como saber se a minha vocação é dirigida ao MPT ou à magistratura. É difícil, Natália, porque as duas carreiras são muito legais. Assim, quando eu comecei falando, não sei se chegou a acompanhar, Natália, eu não tinha muita vontade de vir para a magistratura, mas eu confesso que estou extremamente apaixonado. Eu estou gostando muito da atividade, me enxergando muito nela, cada vez mais para frente, assim, sabe? Não pretendo sair, não. Wagner, deixa eu falar sobre itinerância, que eu falei. Vamos lá. Tu fica me perguntando sobre as outras coisas, rapaz? Eu estou atrapalhando. Até parece, tô brincando. A itinerância, o que aconteceu, pessoal? Eu cheguei na jurisdição, eu comecei a exercer jurisdição nesse lugar onde eu estou no dia 18 de julho do ano passado, e eu estou na mesma comarca desde então. E atualmente você está como juiz auxiliar, fixo, nessa comarca. E juiz substituto fixo, exatamente, mas a partir de quarta eu estou no exercício da titularidade, porque a titular foi removida. Bem, mas qual que é a vara? Vara do Trabalho de Monte Dourado. Monte Dourado. Monte Dourado / Laranjal do Jari. Uma vara que tem... São quatro cidades, eu acho que 5 cidades jurisdicionadas, mas a vara é Laranjal do Jari / Monte Dourado. E eu cheguei no dia 18 de julho. O Pablo é um oficial de justiça que fez inúmeras itinerâncias para esse lugar, para Gurupá, que é no Pará. E eu vou falar sobre ela, mas o Pablo não foi comigo, ele se escapou. Ele teve filho próximo dessa itinerância, daí ele não foi não, Pablo. Enfim, foi assim, ó. Eu cheguei na vara dia 17, comecei a trabalhar dia 18, e 2 semanas depois já tinha uma itinerância marcada pela juíza titular anterior para mim. Que beleza, muito obrigado, doutora Núbia. Não, eu estou brincando, ela é uma querida e foi uma tremenda experiência. É o batismo, né? Tem que fazer o batismo, exatamente, foi importante. E assim... vocês lembram que no início desse ano um barco afundou no Rio Jari? Eu acho que o nome do barco era Ana Carolina ou Anne Caroline. Dê uma googleada aí, joga no Google. Eu acho que é Anne Caroline. Cara, e assim, 40, 30 pessoas morreram. Foi um desastre. Como é que funcionam esses barcos? É importante todo mundo saber. Quando a gente vai na TV, aquelas pessoas andando naqueles barcos cheios de rede, é assim... Os barcos são cheios de redes, normalmente são 2 ou até 3 andares, cheio de rede, e todo mundo dorme amontoado ali. Mas esses barcos, eles têm cerca de 8, 6, 10 cabines, né? Que é a ala VIP. Cara, a ala VIP, assim, nesses barcos é sensacional. São as cabines. Só que as cabines, para quem já é experiente, não gosta de ir. Porque se afunda, normalmente a porta, tu não consegue abrir a porta. Então são os primeiros que morrem. São na cabine, mas eu não sabia disso, né? Então eu fui na cabine, eu não tinha rede. Aliás, a rede tem que ser tua. Tu tem que levar a rede para dormir lá. E assim, eu sabia que ia ter muita gente, barulho, eu não gosto, não ia conseguir dormir. Então eu fui para tal de uma cabine. Cabine de luxo. Cheguei, botei o pé na cabine e tinham 2 baratinhas andando assim no banheiro da cabine. Eu pensei, vai ser boa a viagem. Né? Aí levei lençol meu, tu não sabia como é que era, né? Levei essas almofadas de avião para usar de travesseiro, né? Meio nojentinho e tal. Cara, não teve jeito.
barulheira, a noite toda, o pessoal sambando na minha cabeça, tomando trago, cachaça, cerveja. Meu Deus do céu, daqui não é de Deus. Pensei, né? Mas no caminho, assim, a noite extremamente iluminada, tu via as estrelas, sabe? Tudo muito bonito. Aí eu cheguei na tal da cidade, a tal de Gurupá. Cheguei lá, pessoal. É assim, uma cidade bem acanhada, bem simplória, né? A gente foi para o melhor hotel da cidade. Pensem no melhor hotel da cidade. Assim, eu acho... olhem o meu Instagram, o Estatística Trabalhista. Tem uma coisa salva, acho que é um vídeo, que eu falo da itinerância, que vocês vão perceber, olhem o detalhe, que vocês vão ver atrás de mim na parede, tem uns coraçõezinhos. Eu acho que eu estava na suíte de núpcias, pessoal. Assim, eu acho que quem casava ia para aquele quarto, entendeu? Mas é assim, ó, era um coração que eles pegaram uma cartolina rosa. Sabe esses coraçãozinho roxo que a gente vê aqui? Cara, assim, era muito igual. Eles pegavam uma cartolina rosa, recorta o coração, pega o durex, dobra o durex, sabe? E põe isso na parede. Cara, era assim. Então, assim, foi uma experiência legal. Né? A Carol está pedindo para fazer um livro. Não é o momento, Carol, não é o momento. Aí eu fui fazer as audiências. Teve um apoio essencial da Justiça Comum Estadual, o Fórum, nos cedeu uma sala, computador, nós levamos laptop, mas a internet deles, mesa, cadeira, tudo isso eles nos emprestaram, né? Aí os casos, a maioria bem simples, assim, verbas rescisórias, uma diferença ou outra. Aí eu só narrar 2 fatos rapidinho, Vades. O primeiro deles, um dos casos era assim, era um cara, olha que loucura, pensar que interior assim, é demais. Eu já falei isso em algum lugar e eu vou repetir. Todos os juízes do trabalho do Brasil deveriam começar pelo norte. Todos, sem exceção. Sim. Carreiras como Polícia Federal, Receita Federal, MPT, MPF, normalmente começa pelo norte, porque é uma realidade muito distinta e sensibilizadora comparada aos grandes centros. Tu não acha isso, Watson? Concordo plenamente. São experiências assim, que o cara está em São Paulo, lá não existe juiz melhor ou pior, embora o Watson seja um dos melhores. Mas assim, são experiências que te enriquecem, que te auxiliam. E na Inamate, nas escolas regionais, a gente escuta muito sobre alteridade, empatia. Cara, tu tem que ter alteridade com uma pessoa, desculpa a expressão, miserável em termos financeiros, miserável em termos de conhecimentos, só vivenciando junto com ela, apertando a mão dela, entendeu? Sim. Sem fazer isso não adianta nada. Eu não quero só apertar a mão de um grande advogado. Isso daí é legal, é importante, gera empatia, gera. Mas o jurisdicionado verdadeiro é aquele cara coitado, que ganha um salário mínimo e não recebe as parcelas rescisórias desde 2017, 2016. Sim. Vocês estão entendendo? Que vai dar 1.500 de verba rescisória. Enfim, chegando em Gurupá, 2 casos que eu quero narrar. O primeiro deles era assim, um cara que trabalhava de vigilante num hotel. Tinham 3 hotéis na cidade, tá? Ele trabalhava de vigilante num desses hotéis, e a dona do hotel tinha uma confecção de roupas também, né? Uma lojinha. Não sei nem se era brechó, sei que era uma confecçãozinha de roupas. E daí o que aconteceu? Ele não tinha contrato assinado, não tinha nada, daí a mulher dizia, não, mas é que ele dorme à noite, é para cuidar e ele fica dormindo à noite. Já chegou cliente para se hospedar e o vagabundo estava dormindo. Entendeu? Era nesse nível. Cara, e não tinha jeito de desenrolar. Disse, não, vamos fazer o seguinte. O senhor tem filho? Ah, tem uns 4 filhos, beleza. A sua confecção é de loja, é de mulher, de homem, de criança? Então vamos fechar um acordo aqui que ele vai pegar tudo em roupa. Cara, e fechamos assim, entendeu? Que loucura, né? E o cara aceitou e a mulher deu as roupas depois, tudo certinho, muito bonito. E o segundo caso, que lembrou um pouco isso que tu falou do teu amigo que foi pro interior, que na ausência de outra autoridade ele resolve tudo, né? Foi assim, ó, todas as ações tinham em média de 10 a 15 mil reais o valor da causa. A maioria era verba rescisória. E essa ação de 90 mil reais. Eu disse, porra, 90 mil reais, o que estão devendo aqui? É uma ação alta, né? Que foge dos padrões. Aí tá. Aí uma mulher veio sem advogado, a reclamante, bem quietinha, caladinha, assim, cabecinha baixa. Não sei se religiosa ou não, mas bem quietinha, caladinha, assim. E do lado, um homem
Assim, pessoal, vocês não estão me vendo, eu sou bem magrão, né? Eu sou magro, assim. A mão do cara, era do tamanho da minha coxa, vocês não têm noção. Um brucutuzão, assim, com um advogado do lado. Eu disse, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Eu assim, não, mas o que aconteceu? E fui desenrolando. Cara, no meio da audiência, o cara fala assim, quer saber, doutor? Ele falou um palavrão. Essa vaca, essa mulher aí, ela me traiu. É isso que aconteceu, doutor. Ela me traiu. Ela teve um filho com fulano de tal. Eu criei a vida toda o filho dela como se fosse meu. Dei escola, paguei roupa. É meu filho, é como se fosse meu. E ela conseguiu me trair. Cara, então assim, o problema é o que a gente chama, é lindo falar isso, né? A lide sociológica. Exato. Né? Não era problema trabalhista, assim. Não. Como é que nós fechamos um acordo? Cara, é sensacional. É assim, esse cara, junto com o irmão dele, eles tinham um barquinho que fazia o transporte de mercadorias e de pessoas ali pelo rio que circunda a cidade. E ela auxiliava, enquanto eles foram casados, ela auxiliou no barco, né? Limpa o barco, coisa assim. Mas eu entendi que como uma relação de parceria, marido e mulher, assim, né? Os dois estão ganhando a vida juntos. Aí o acordo foi o seguinte, de 90 mil reais, ela queria, não, doutor, eu só quero uma coisa. O que a senhora quer? Eu quero que ele pague para mim, que eu tenho que ir em Belém fazer... Como é que é o nome? Na época que eu estudei para o MPT, eu me lembrava. Eu acho que é o CIR. É carteira... É uma carteira de marítimo lá, sabe? Uma carteira de quem pode dirigir barco. Alguma coisa assim. E claro, tinha um custo para a mulher em Belém, pagar a carteira, assim. Então, assim, 3 mil reais, a senhora faz tudo isso? Faço. O senhor tem 3 mil aí? Eu tenho lá no carro. O cara pegou 3 mil reais e acabou o processo. Cara, foi isso, cara. A itinerância em Gurupá, ela foi rica em... Nós fizemos muitos acordos, assim, 80% de conciliação, 90% de conciliação, mas eu acho que o mais emocionante foram esses 2 processos e principalmente a viagem de ida e volta, sabe? Eu acho que essa viagem... e me impactou muito mais quando eu vi que esse ano um dos barcos naufragou no rio Jari, que é o rio pelo qual eu fui para a cidade de Gurupá. Eu peguei uma reclamação, você falando desses casos, mas foi lá em Rolim de Moura. Aqui você só vê em nota de rodapé, também de livro. E quando eu cheguei para fazer a audiência, estava muito cheia a vara. Estava assim, era uma feira mesmo, estava aquele barulho e tal. E eu fui fazer a audiência. E assim, o primeiro processo tinham 9 reclamadas. 9. Aí eu falei, o que é isso? 9 reclamadas no polo passivo. Aí você falou de vigilante, ele fazia a vigilância da rua. Aí chamaram os 9 da rua, os 9 comércios da rua, e pediram vínculo empregatício. E cada um com 3 testemunhas, entendeu? 27. Aí eu falei, não, o que é isso? Não dá para fazer uma instrução de qualidade. Virou uma feira, aquela algazarra toda, né? E foi bem complicado fazer. Eu tentei acordo tudo quanto é jeito e não saiu o acordo. Ele parece que ele precisou, ele teve um ataque de coração e ficou sem nenhum tipo de benefício previdenciário. Aí ele viu que a questão do vinho estava atrapalhando e resolveu entrar com essa reclamação. Mas, assim, depois de ter escutado várias testemunhas, e cada um parece que dava parece que ajudava, falava que ajudava ele ele ficava ali, não tinha muita coisa para fazer, e um dava 50 reais, outro dava 100, outro dava algum tipo de comida, né? E no que parece que ele ficava mais tempo, ele ficava lá no hotel, aí era traindo a esposa. Não, era traindo a esposa e ele não pagava nem a conta do quarto. Nossa Senhora! Pra você ver. Não, o barraco, foi muito barraco essa audiência. No final, tiraram essa pérola lá, não. Olha o que ele estava fazendo lá no hotel. Ele não ficava lá vigiando, não. Aí trouxeram lá as meninas lá que tiveram o caso. Eu falei, é complicado. É realmente essa complexidade da vida que a gente surpreende nessas causas, né? Aquele conflito subjacente ali que você não sabe lidar muitas das vezes, né? Mas e é interessante esse caso. Esse caso que tu falou é aquilo que a gente estuda bastante e dificilmente vê na prática, o consórcio de empregadores. Exatamente. Não parece um consórcio de empregadores?
é lindo na teoria. Vai pegar uma ação dessa É aí com horrível. 9. É uma reclamação que vale assim por 10, 15. E, É. assim, estatística você não ganha nada, que é uma reclamação, e dá um trabalho de escutar. E foi bem complicado. Foi a manhã toda ali. Eu acho que passou o período da tarde, né? E o pessoal tenso, você não podia liberar, 9 reclamados, o pessoal sem entender. E era uma tese até interessante. Mas, enfim, era só para ilustrar aqui. Fábio, ó, Ô, parabéns Watson, pela sua. deixa eu Pode só falar. chamar uma pessoa que quer participar da live. Meu filho está acordado até agora. Os Ah, teus que estão legal. dormindo, que eu sei, mas o meu Estão está dormindo, estão acordado. dormindo. Quer dar um oi, filho? Quer dar um oi pro tio? Não quer? Dá um oi pro Tá, tio. tá tímido, Não, tá ele não tímido. quer. Ele veio aqui e agora ficou com vergonha. Deixa eu só responder para a Flávia, colega que À perguntou, vontade. sobre o que ela pode investir. Flávia, a minha sugestão é a seguinte: quando tu estiver estudando para uma segunda fase, pegar uma matéria que tu goste um pouco mais e queira se dedicar, assim, tu vai fazer um resumo da matéria, uma folha dos dois lados, acrescenta mais uma, duas e faz um artigo. Né? Perfeito. Tenta publicar num site de renome, magistradotrabalhista.com.br, ou em outros sites, O revistas. Jus Navegante é quali C e aceitam, é bem Ele aceita. tranquilo. O âmbito jurídico também. Aí o Conjure e o Jota são um pouquinho, e o Migalha são um pouquinho mais chatinho, mas assim, eles aceitam também. Eu até publiquei com uma professora minha, juiz aposentada do TRT4 agora, um artigo no Migalhas, quem quiser ler, é sobre assédio moral por competência, que é um tema pouco discutido, assédio moral por competência e o teletrabalho durante a pandemia. Vale a pena dar uma lida. Que legal. Depois você me fala, eu posso até disponibilizar no Magistrado Trabalhista, aí vai ser bem legal. E, Fábio, parabéns aí pelo papo descontraído. Você é uma pessoa bem iluminada aí, de bem com a vida, dá para ver isso. Nas dificuldades, aí, inclusive de itinerância, você leva na tranquilidade. Isso é bem legal e inspira quem está querendo a carreira da magistratura do trabalho. E até aquelas pessoas que têm receio de vir para a região norte. Eu comungo desse mesmo entendimento seu. Quer ser juiz do trabalho, vem para a região norte, que isso vai te abrir horizontes, vai te dar um suporte maior para suas decisões, né? Você cresce como ser humano. E para finalizar aqui, Fábio, a gente tem uns 7 minutos mais ou menos até encerrar. A gente bateu quase 2 horas e o papo foi muito legal. Desculpa, você já está com um falei monte demais. de fã. Não, você já está com um monte de fã aqui, o pessoal já está seguindo. Eu recomendo aí, de olhos fechados, aí, o Estatística Trabalhista. O Fábio é um dos grandes nomes aí do concurso nacional. É uma grata surpresa Obrigado. tê-lo aqui na Magistratura do Trabalho. E para realmente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para motivacionar o pessoal, nesse período que a gente não tem uma perspectiva concreta de concurso, para trazer essa inspiração, para não desistir dos estudos para a magistratura do trabalho. Muito obrigado, foi uma satisfação falar com você aqui, viu? Eu que agradeço, Watson. Pessoal, não sei se vocês têm noção, esse cara é um expoente nacional. Vocês não estão entendendo. As pessoas que ele conseguiu atrair para fazer live aqui, tu só chamou famoso, Watson. Eu sou o mais chinelo, certamente. Entendeu? Tu só chamou famosão aí, cara. O Calvê, o Schiave, o Yuri, o Rezende, Amanda Diniz. Cara, só famosão, entendeu? Quem tá contigo tá com Deus aí, entendeu? O cara é futuro ministro do TST, apostem nisso, galera. Eu aposto minhas fichas nisso, né? E assim, além de te agradecer nessa toada de incentivar a galera, assim, antes eu faço um pedido. É muito comum a gente querer fazer concurso por vários motivos, né? Estabilidade, uma condição financeira razoável, mas deixa eu fazer um pedido. Só vem para cá, só vem para o serviço público quem tem vocação, quem é sensível, quem quer trabalhar, quem quer ajudar, quem presta atenção e cuida do jurisdicionado. Porque assim, é muito comum, e infelizmente a gente vê servidores e colegas juízes, cara, o pessoal assim, muita gente não é vocacionado, se preocupa mais com inúmeras questões pessoais do que com o jurisdicionado. Então, quem vem para cá vem com essa responsabilidade, vem com essa vocação. E antes de pensar nos seus direitos, pensa nos seus deveres. Tá? Sobre concurso, eu acho que o Vinícius Rezende falou, e eu vou no mesmo sentido, eu tenho a plena convicção
de que o concurso nacional, da forma como ele foi feito, o concurso da magistratura nacional, ele não vai se repetir. Pode ser que exista, mas de forma diferente, de modo que inúmeros regionais vão voltar a fazer concurso. E eu aposto todas as minhas fichas para um período inferior a 2 anos, ou seja, ainda no primeiro semestre de 2022. Né? Enquanto isso, vários colegas falaram, vale a pena escrever um artigo? Vale mais, escreve um por semestre. Vale a pena, por exemplo, se tu fez um bom trabalho de conclusão na faculdade ou numa especialização, transformar num livro? Claro que vale, entendeu? O meu primeiro livro, eu escrevi, foi sobre o meu trabalho de especialização, que na época foi sobre a contribuição sindical dos servidores públicos, que é um assunto que muito pouco se discutia na época. E até na época eu advogava, ganhei dinheiro com essa tese, o que é mais interessante, né? Então, assim, escrevam, se prepara. As pessoas que já são um pouco tímidas, já faz psicólogo, porque tu vai chegar na fase oral travado, trancado, já vai investindo nisso. Vai ter que fazer muito curso? Vai, guarda dinheiro para pagar o curso do Wagson de segunda fase, de oral, entendeu? Vai economizando, né? Então, assim, quem está começando a estudar, ou está no meio da preparação, ou ainda já está ali no copo quase derramando, está nos cascos, como eu falo, tenta continuar, acha essa motivação, motivação numa carreira maravilhosa, linda, cheia de desafios, mas que, assim, toda vez que eu faço uma audiência, que faço um acordo, ou profiro uma sentença que eu entenda justa para o caso, e vejo que ela é mantida pelo tribunal, porque algumas sentenças especiais a gente acaba acompanhando, isso nos dá uma satisfação, e a satisfação maior é ver que o jurisdicionado foi bem atendido. Eu fui o orador da nossa turma da Enamat, no 24º Curso Nacional de Formação, e eu falei isso. Nossa clientela é o jurisdicionado. Nós prestamos um serviço público, embora seja estranho falar isso, né? E nós temos que prestar um serviço público sério, célere, rápido e, acima de tudo, com dedicação. Se é para fazer um trabalho meia boca, nem faz concurso, nem vem para o serviço público. Fica na iniciativa privada mesmo. Eu acho que esse é meu recado, Wagson. E eu que, mais uma vez, agradeço todo o teu carinho, tua simpatia. Tu é extremamente simpático, querido. Você também. E a gente, quando tu estiver no Goiás, que eu estou com a impressão que vai ser logo isso, vão se encontrar no meio do caminho. Se não for em Brasília nem em Goiânia, vai ser em Pirinópolis ou em Caldas Novas. Com certeza. E tá bom? Eu que te agradeço também pela disponibilidade aí. Manda um abraço aí pro filhote aí, pra esposa, te terem cedido um pouquinho aqui pra live, né? Que eu sei que não é fácil, né? E você estava de mudança também. Cara, eu tô sem escritório, tá um caos aí no apartamento. E o Fábio fala que ele é chinelo, e ele foi o mais difícil de agendar a live, viu? Nem o Esquiave, nem o Otávio Calvé. Eu tinha que valorizar o passe, né, galera? Não. O Esquiave, o Calvé, eu não falo rápido assim, não. Eu tô de mudança, mulher grávida com 7 meses, cara, tá corrido aqui. Eu imagino. Mas obrigado demais, e o pessoal curtiu bastante. E sigam lá o juiz e professor Fábio Pacheco, que é o @estatística trabalhista. E ele também está como colaborador do blog. E lá no blog tem um indicador lá com o nome dele mesmo. Na parte direita do blog, clica lá, tá lá Fábio, e tá todos os artigos, acho que tem uns 3, eu acho. Mas ele vai, com certeza, mandar mais pra gente publicar, tá bom? Valeu, um abraço. Eu agradeço demais aí, mando um abraço pro pessoal, e essa live vai ficar salvada, tanto no meu IGTV, no Instagram. Se o Fábio também quiser disponibilizar no Instagram dele, eu passo as dicas, e também vai ficar lá no blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. Grande abraço, meu amigo. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Viu?